No próximo capítulo da novela Três Graças, Arminda é expulsa da chacrinha por Gerluce em uma cena explosiva, marcada por gritos, acusações e um limite finalmente imposto. A vilã tenta bancar a superior, mas acaba enxotada diante de todos, ferida no orgulho e no plano de controle que acreditava ter sobre aquela família. Raul, pela primeira vez, não a segue. Ele permanece ao lado de Gerluce, decidido a proteger a cuidadora da avó e a criança que está por vir, deixando claro que sua lealdade mudou de lado. E Arminda sente o golpe como uma punhalada silenciosa. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Leonardo chama Viviane para uma conversa tensa e sem rodeios. Com o olhar carregado de medo, ele revela que Ferete já desconfia deles e que o cerco começou a se fechar. Viviane tenta manter a calma, mas sabe que, quando Ferete descobre algo, não costuma recuar. O romance dos dois passa a correr perigo real e a palavra jantar começa a soar como ameaça. Humilhada e sem rumo, Arminda anda pela chacrinha como um fantasma fora do lugar até entrar no ferro velho de Joaquim. O clima muda imediatamente. Entre provocações e olhares carregados, Joaquim acaba cedendo aos encantos da vilã, mas impõe um limite inegociável. Ela não pode retirar a lona que cobre as Três Graças. O mistério permanece intacto, e Arminda percebe que não tem tanto poder quanto imaginava. Do outro lado da cidade, Lucélia decide atear fogo na situação. Sem pensar duas vezes, manda um áudio venenoso para Ferete contando que Lorena está morando na casa dos tios. A informação cai como dinamite. Furioso, Ferete convoca Leonardo e comunica, num tom falso de cordialidade, que o filho deve levar a namorada para um jantar em sua casa. O convite soa mais como armadilha do que como gesto familiar. No ferro velho, o clima pesa ainda mais quando Consuelo surge de surpresa. Sem rodeios, ela avisa Joaquim que Misael está planejando cometer um crime. O alerta deixa o ambiente em suspense absoluto, provando que, nos próximos capítulos, ninguém estará realmente seguro. Lígia viverá um dos maiores choques de sua trajetória ao descobrir que uma atitude aparentemente correta pode destruir a própria filha. A veterana quase colocará Gerluce atrás das grades ao decidir denunciar o roubo das Três Graças. Movida por indignação e senso de justiça, ela não imaginará que, por trás daquele crime, existe uma teia de decisões perigosas, acordos silenciosos e escolhas desesperadas feitas dentro da própria família. Tudo começará quando Lígia resolver visitar Joaquim em seu ferro velho. A visita, que parecia casual, ganhará um peso inesperado quando a mulher perceberá algo fora do lugar. Entre peças velhas, sucata e objetos esquecidos pelo tempo, Lígia reconhecerá as Três Graças. O impacto será imediato. O coração da veterana disparará e a sensação de traição tomará conta de seus pensamentos. Para ela, não restará dúvida. Aquelas estátuas foram roubadas. Sem confrontar Joaquim naquele momento, Lígia sairá do ferro velho transtornada. Cada passo até a porta será marcado por revolta, decepção e um conflito interno silencioso. No caminho de volta, ela organizará mentalmente tudo o que dirá à polícia. A decisão estará tomada. Para Lígia, o roubo das Três Graças ultrapassa qualquer relação pessoal. Justiça é justiça, custe o que custar. Determinada, ela seguirá direto para a delegacia. No trajeto, ensaiará o depoimento, lembrará de cada detalhe do que viu e se convencerá de que está fazendo a coisa certa. O que Lígia não imagina é que alguém já percebeu suas intenções e está disposta a tudo para impedir que essa denúncia venha à tona. Ao descobrir o que a mãe pretende fazer, Gerluce entrará em desespero. A cuidadora entenderá imediatamente que a denúncia não atingirá apenas Joaquim. O peso da culpa cairá sobre seus ombros com força total. Sem pensar duas vezes, Gerluce sairá às pressas atrás da mãe, temendo que cada minuto perdido seja decisivo.
A corrida contra o tempo deixará Gerluce à beira do colapso. A cada esquina, a cada sinal fechado, o medo de chegar tarde demais crescerá. Ela saberá que, se Lígia abrir a boca na delegacia, o castelo de cartas que sustenta aquele segredo ruirá de vez. Não haverá volta. Gerluce conseguirá chegar à delegacia por um triz. Ofegante, transtornada e com os olhos marejados, ela interromperá a mãe antes que o depoimento seja formalizado. Diante dos policiais, pedirá um momento a sós com Lígia. O clima será de tensão absoluta. Em particular, Gerluce implorará para que a mãe recue. A revelação virá como um golpe seco. Se o roubo das 3 graças for denunciado, ela também será presa. A afirmação deixará Lígia completamente desnorteada. A veterana custará a entender como a própria filha pode estar envolvida em algo tão grave. O choque se transformará em incredulidade. Lígia questionará, exigirá explicações e tentará encontrar uma brecha, uma saída que preserve a lei sem destruir Gerluce. A filha, então, decidirá falar tudo, sem rodeios, sem meias-verdades. Gerluce explicará que Joaquim não agiu sozinho. O roubo foi fruto de uma articulação maior, envolvendo outras pessoas e decisões tomadas sob pressão. Ela citará Misael, deixará claro que não foi uma ação isolada nem impulsiva. O plano nasceu de uma necessidade, de um desespero que só ela conhecia. Cada palavra será como uma facada no coração de Lígia. A veterana sentirá o chão desaparecer sob seus pés ao ouvir os nomes envolvidos. Quando Gerluce mencionar Viviane e Júnior, a dimensão do problema ficará ainda maior. O que parecia um simples crime se revelará uma engrenagem complexa, capaz de arrastar várias vidas para o fundo do poço. O momento mais devastador virá quando Gerluce, em lágrimas, assumirá a autoria intelectual do roubo. Sem baixar os olhos, ela confessará: "A ideia foi minha. Eu que planejei tudo." A frase ecoará como uma sentença. Lígia ficará paralisada, sem conseguir reagir. A mulher que sempre acreditou conhecer a filha, perceberá que há um lado de Gerluce que ela nunca enxergou. Culpa, medo, amor e indignação se misturarão de forma explosiva. Do lado de fora da sala, os policiais começarão a estranhar a demora. Pressionada pelo tempo e pelo instinto materno, Lígia tomará uma decisão arriscada. Para proteger Gerluce, ela optará por despistar as autoridades. Em vez de denunciar o roubo das 3 graças, fará apenas uma queixa por injúria contra Joaquim, omitindo deliberadamente a existência das estátuas. A escolha não trará alívio. Pelo contrário, assim que deixar a delegacia, Lígia carregará o peso de um segredo que pode vir à tona a qualquer momento. Ela saberá que está pisando em terreno perigoso, protegendo a filha à custa da própria consciência. Gerluce, por sua vez, não conseguirá comemorar. O olhar dela denunciará o medo constante de ser descoberta. A relação entre mãe e filha entrará em uma nova fase, marcada por silêncio, tensão e um pacto implícito que pode se romper a qualquer instante. As consequências dessa decisão começarão a se desenhar. O segredo do roubo das 3 graças continuará rondando como uma sombra. Joaquim seguirá desconfiado, Misael ficará cada vez mais pressionado e Gerluce viverá com a sensação de que qualquer passo em falso pode levá-la direto para a prisão. A partir desse ponto, o clima entre mãe e filha ficará pesado e carregado de silêncios incômodos. Lígia passará a observar Gerluce com outros olhos, tentando entender em que momento tudo saiu do controle. A veterana se culpará por não ter percebido antes o desespero da filha, por não ter enxergado os sinais que a levaram a tomar uma decisão tão extrema. Cada gesto de Gerluce despertará desconfiança e preocupação, como se qualquer palavra pudesse provocar uma nova tragédia. Gerluce, por sua vez, viverá em estado de alerta permanente. O medo de ser descoberta fará com que ela se torne ainda mais cautelosa,
evitando encontros desnecessários e mudando a forma de agir. Ela terá consciência de que a denúncia abafada por Lígia não apagou o crime, apenas o empurrou para debaixo do tapete. A qualquer momento, alguém pode falar demais ou cometer um erro irreversível. No ferro velho, Joaquim perceberá que algo não saiu como o esperado. A visita de Lígia e a ausência de uma denúncia formal levantarão suspeitas. Ele começará a desconfiar de que Gerluce interveio e que a verdade passou muito perto de vir à tona. Esse incômodo o deixará mais agressivo e imprevisível, aumentando a tensão ao redor do segredo das Três Graças. Misael também sentirá o cerco se fechar. Mesmo sem ser chamado à delegacia, ele notará movimentações estranhas e comentários atravessados. O medo de que seu nome apareça oficialmente no caso fará com que ele tente se proteger, cogitando até jogar a culpa em outra pessoa para salvar a própria pele. Enquanto isso, Lígia carregará sozinha o peso da escolha que fez. Em alguns momentos, ela se perguntará se realmente agiu como mãe ou se cruzou uma linha perigosa ao interferir na justiça. A dúvida corroerá seus pensamentos e o temor de perder Gerluce para a prisão se misturará ao medo de vê-la afundar ainda mais em mentiras. Gerluce perceberá essa mudança no olhar da mãe e sentirá o julgamento silencioso. A relação entre as duas ficará estremecida, marcada por conversas interrompidas e olhares carregados de tensão. Mesmo protegida naquele instante, ela entenderá que o pior ainda pode estar por vir. A sombra do roubo continuará pairando sobre todos, prestes a explodir ao menor descuido. Cada personagem envolvido seguirá tentando se proteger, enquanto o segredo das Três Graças ameaça emergir com ainda mais força nos próximos acontecimentos. Arminda ficará completamente transtornada ao ligar os pontos e perceber que o bebê que Joely espera não é apenas filho de Raul, mas também herdeiro direto da fortuna da família. A revelação cairá como um golpe brutal em sua obsessão pelo controle absoluto do patrimônio. Para ela, a gravidez deixará de ser apenas um escândalo moral e passará a representar uma ameaça concreta ao império que construiu a base de manipulação e medo. O ódio tomará conta da vilã de forma descontrolada, fazendo com que suas palavras se tornem ainda mais violentas e desumanas. Movida por essa fúria, Arminda decidirá ir pessoalmente até a casa de Gerluce, sem avisar e sem pedir permissão. A entrada da vilã no local será marcada por tensão imediata. Ao dar de cara com Raul, ela não esconderá o desprezo e disparará ofensas, deixando claro que considera aquele ambiente indigno do sobrenome da família. Raul, já cansado das humilhações, questionará o motivo da visita, mas Arminda devolverá com ironia venenosa, insinuando que o próprio filho se rebaixou ao frequentar um lugar que ela julga inferior. Gerluce não aceitará a provocação calada. Pela primeira vez, enfrentará Arminda com firmeza, exigindo respeito não apenas pela casa, mas por todos que ali vivem. A troca de olhares entre as duas será carregada de ressentimento antigo, como se anos de conflitos não resolvidos viessem à tona naquele instante. Arminda, então, desviará a atenção e perceberá a presença de Joely, sentada, visivelmente abalada com a situação. Num gesto invasivo e cruel, a vilã se aproximará da jovem e tentará tocar em sua barriga, como se quisesse confirmar com as próprias mãos aquilo que sua mente já suspeita. Joely reagirá de imediato, afastando-se e demonstrando medo. Esse movimento será o estopim para que Arminda tenha a certeza que faltava. O silêncio pesado tomará conta do ambiente quando ela olhar fixamente para Raul e, com a voz trêmula de raiva, questionar se ele é o pai da criança. Raul não responderá com palavras. Seu silêncio, carregado de culpa e responsabilidade, será suficiente para selar a verdade. A confirmação fará Arminda perder qualquer resquício de controle. Ela começará a despejar comentários cruéis, passando a se referir ao bebê de forma ofensiva,
como se aquela vida ainda em formação fosse apenas um obstáculo em seus planos. As palavras monstro e erro sairão de sua boca com frieza assustadora, chocando Gerluce e deixando Joelle em estado de choque. A cada nova agressão verbal, Raul sentirá a revolta crescer. O rapaz, que até então tentava manter a calma, finalmente explodirá. Ele se colocará à frente de Joelle, numa postura claramente protetora, e exigirá que a mãe pare imediatamente com os ataques. A tensão atingirá o auge quando Raul ameaçar perder o controle caso Arminda continue a desestabilizar Joelle, deixando claro que qualquer risco à saúde da jovem ou do bebê terá consequências imprevisíveis. Arminda, por sua vez, não recuará facilmente. Mesmo diante da reação do filho, ela insistirá em questionar o futuro da herança, demonstrando que sua maior preocupação não é a família, mas o dinheiro e o poder. O clima ficará tão pesado que Gerluce temerá que a discussão termine em agressão física. Joelle, fragilizada, tentará conter o choro, enquanto percebe que sua gravidez se transformou no centro de uma guerra familiar. A cena deixará claro que a relação entre Arminda e Raul chegou a um ponto sem retorno. O confronto escancarará feridas antigas, ressentimentos acumulados e a incapacidade da vilã de enxergar o próprio sangue como algo além de um instrumento de controle. Enquanto isso, o bebê que ainda nem nasceu já se tornará símbolo de disputa, ódio e ameaça, prometendo transformar para sempre o destino de todos os envolvidos. A tensão não vai se dissipar depois do confronto. Pelo contrário, nos momentos seguintes, Arminda tentará recompor a pose, mas seus olhos denunciarão que algo mudou de forma irreversível. Ela perceberá que perdeu o domínio emocional sobre Raul, e pior ainda, que agora existe um herdeiro que não poderá ser apagado com chantagem ou dinheiro. O silêncio que se instalará na sala será mais ameaçador do que qualquer grito. Joelle começará a passar mal, levando a mão à barriga, o que fará Gerluce entrar em desespero. Raul correrá para ampará-la, e esse gesto será o limite para Arminda. Ao ver o filho priorizando a jovem e o bebê, a vilã sentirá o golpe mais duro de todos. Ela deixou de ser o centro da vida dele. A expressão de ódio dará lugar a um sorriso frio, calculista, típico de quem já está arquitetando o próximo ataque. Antes de sair, Arminda lançará uma última ameaça velada. Dirá que aquela criança ainda nem nasceu e já está causando problemas, deixando claro que não aceitará dividir herança, sobrenome ou poder. A porta se fechará com violência, marcando simbolicamente a ruptura definitiva entre mãe e filho. Raul, transtornado, prometerá a Gerluce que não permitirá que Arminda se aproxime novamente de Joelle. Nos dias seguintes, o impacto da cena começará a se espalhar. Arminda acionará seus advogados em segredo, buscando brechas legais para proteger a fortuna e tentar impedir qualquer direito futuro do bebê. Paralelamente, ela passará a investigar o passado de Joelle, determinada a encontrar algo que possa usar contra a jovem. Para a vilã, essa guerra está apenas começando. Gerluce, sentindo o perigo iminente, insistirá para que Joelle redobre os cuidados e evite qualquer confronto. Raul, tomado por culpa e senso de responsabilidade, assumirá de vez o papel de pai, decidindo a enfrentar a própria mãe se for preciso. Ele entenderá que não existe mais meio-termo, ou protege a família que está formando, ou continuará refém de Arminda para sempre. Enquanto isso, Arminda observará tudo à distância, alimentando sua obsessão. Para ela, aquela criança não é apenas uma herdeira indesejada, mas a prova viva de que seu império pode ruir por dentro. E essa certeza fará com que seus próximos passos sejam ainda mais perigosos, imprevisíveis e carregados de rancor. Nos capítulos seguintes, o clima seguirá pesado e carregado de presságios. Joelle será levada ao quarto, ainda abalada, enquanto Gerluce tentará manter a calma,
mesmo sabendo que a visita de Arminda não foi um surto isolado, mas o anúncio de uma guerra. Raul permanecerá ao lado da jovem, segurando sua mão e repetindo que nada nem ninguém vai ameaçar o bebê. Pela primeira vez, ele entenderá que proteger a própria família significa romper de vez com a mãe. Arminda, por sua vez, chegará em casa tomada por um misto de ódio e frustração. Sozinha, ela deixará cair a máscara de frieza e explodirá, quebrando objetos e culpando todos ao redor pela humilhação que acredita ter sofrido. Em sua mente distorcida, Joelle e a criança se transformarão em inimigos diretos, símbolos da perda de controle que ela jamais admitirá em público. A vilã jurará para si mesma que não permitirá que aquela herança seja dividida. Enquanto isso, Gerluce alertará Raul sobre o perigo real que Arminda representa. Ela lembrará episódios do passado e deixará claro que a vilã não costuma aceitar derrotas. O rapaz ouvirá tudo em silêncio, consciente de que os próximos passos precisarão ser calculados. Ele prometerá manter Joelle longe de qualquer confronto e tomará decisões que podem mudar completamente sua relação com a família. Do outro lado, Arminda começará a agir nas sombras, articulando alianças e preparando movimentos silenciosos. Seu olhar frio deixará claro que ela não pretende recuar. A gravidez, que deveria unir, se tornará o estopim de uma disputa feroz, onde afeto, poder e dinheiro se misturam de forma perigosa. Assim, a chegada dessa criança passará a representar muito mais do que um novo herdeiro. Será o ponto de ruptura definitivo entre Arminda e Raul, e o início de uma batalha que promete transformar todos os envolvidos em três graças. Lucélia revela segredo, de Viviane, e sofre consequências. O público acompanhará uma sequência longa e densa, carregada de tensão, preconceito e disputas silenciosas que vão colocar a convivência na galeria de arte à beira do colapso. A invejosa Lucélia deixará claro que é capaz de atravessar qualquer limite ao usar um segredo íntimo como arma. Sem medir consequências, ela jogará na cara de Zenilda que seu filho namora uma mulher trans, expondo Viviane de forma cruel e calculada. A revelação cairá como uma bomba no ambiente, deixando todos paralisados, enquanto Maggie reagirá com indignação imediata, e João Rubens demonstrará profunda reprovação diante da postura da sobrinha. Tudo começará bem antes do jantar fatídico. Em silêncio, escondida atrás de uma porta entreaberta na galeria, Lucélia ouvirá uma conversa reveladora entre Leonardo e Lorena. Recém-expulsa de casa por Ferete, Lorena comentará que passará a morar com a família de Maggie, tentando reorganizar a própria vida depois do rompimento traumático. No diálogo, os irmãos falarão em tom baixo, mas carregado de preocupação, sobre o fato de Ferete ainda não saber que Viviane é uma mulher trans. A informação soará como música aos ouvidos de Lucélia, que imediatamente enxergará ali uma oportunidade de causar estrago. A jovem passará os dias seguintes observando cada movimento, aguardando o momento exato de atacar. Seu sorriso falso e suas atitudes aparentemente neutras esconderão a ansiedade de quem segura um trunfo perigoso. Ela não contará nada a ninguém, nem mesmo a Casper, preferindo saborear sozinha a sensação de poder que aquela informação lhe dará. Para Lucélia, não se trata apenas de preconceito, mas de controle, de provocar caos e de se sentir superior às pessoas ao redor. O momento escolhido para o bote será um jantar aparentemente inocente. Zenilda irá até a casa da filha para conhecer melhor Viviane, animada com a ideia de estreitar laços familiares. Na cozinha, a madame comentará entre risos nervosos que Ferete está empolgado com o evento e que acredita que o jantar pode representar um novo começo para todos. O clima parecerá leve até que Lucélia, sem qualquer pudor, soltará sua frase venenosa do nada, com voz calma e olhar provocador. Mas será que ele vai continuar tão animado?
quando descobrir que ela é uma mulher trans? O impacto será imediato. Zenilda ficará completamente sem ar, como se o chão desaparecesse sob seus pés. Atordoada, ela tentará processar a informação inédita, enquanto sua mente correrá em direção ao pior cenário possível. Pálida, levará a mão ao peito e disparará, sem pensar. Meu Deus, dessa vez o ferete pula daquela janela. O comentário, carregado de desespero, revelará o medo real das reações explosivas do marido e do caos que pode se instalar dentro de casa. O clima, que já estará pesado, se tornará insustentável quando Lucélia, longe de recuar, demonstrar todo o seu preconceito de forma escancarada. Com ironia, ela questionará o motivo de tanto espanto, lembrando que Zenilda aceitou sem grandes conflitos o fato de a filha namorar outra mulher. Em seguida, cruzará uma linha irreversível ao se referir a Lorena de forma ofensiva, usando termos pejorativos e carregados de ódio. A frase cairá como um tapa no rosto de todos os presentes. Meg não ficará em silêncio. Visivelmente abalada, ela partirá para cima da prima com palavras duras, acusando Lucélia de ser cruel, preconceituosa e de adorar se meter onde não foi chamada. A discussão ganhará tom elevado, com acusações diretas e verdades sendo jogadas na mesa. Para Meg, não se trata apenas de defender Viviane, mas de impor um limite claro a um comportamento que ela já vinha observando há tempos. As consequências para Lucélia serão imediatas e públicas. João Rubens, morto de vergonha, interromperá qualquer tentativa da sobrinha de se justificar. Com a voz firme e o olhar decepcionado, ele a repreenderá duramente, deixando claro que aquela atitude não será tolerada. Chega de falar besteira, depois a gente vai ter uma conversa muito séria, dirá ele, encerrando o assunto na frente de todos, mas prometendo um acerto de contas nos bastidores. Casper tentará amenizar o clima, aproximando-se de Zenilda com cuidado. Sem esconder o constrangimento, ele pedirá desculpas pela sobrinha, reconhecendo que a situação fugiu completamente do controle. Perdoe minha sobrinha Zenilda, por favor, dirá ele, tentando salvar o que ainda restar da harmonia entre as famílias. Zenilda, ainda em choque, mal conseguirá responder, dividida entre a preocupação com Ferete e a dor de ver Viviane exposta daquela forma. Lucélia, por sua vez, tentará se fazer de desentendida, afirmando que apenas falou a verdade e que não teve intenção de ofender ninguém. No entanto, seu discurso não convencerá mais ninguém. O silêncio pesado que tomará conta do ambiente será a prova do isolamento imediato da jovem. Pela primeira vez, ela sentirá o peso real da desaprovação coletiva, percebendo que sua atitude pode ter consequências muito maiores do que imaginava. Nos próximos capítulos, o clima na galeria ficará cada vez mais tenso. Olhares atravessados, conversas interrompidas e um desconforto constante deixarão claro que nada voltará a ser como antes. O segredo revelado por Lucélia começará a reverberar silenciosamente, criando rachaduras profundas nas relações familiares e abrindo caminho para novos conflitos que ainda estão longe de chegar ao fim. O impacto da revelação continuará se espalhando como um incêndio silencioso. Zenilda deixará a casa da filha completamente desnorteada, sem conseguir organizar os próprios pensamentos. No caminho de volta, ela ensaiará 1000 discursos diferentes, tentando decidir o que contará, ou não, a Ferete. O medo de provocar uma reação violenta se misturará à culpa por não ter percebido antes o tamanho do preconceito que ainda ronda sua própria família. Na galeria de arte, o clima ficará irrespirável. Viviane perceberá rapidamente que algo mudou. Comentários atravessados, silêncios longos demais e olhares carregados de julgamento farão a jovem sentir que foi colocada no centro de uma tempestade que ela não criou. Leonardo tentará protegê-la, mas também ficará dividido entre a raiva por Lucélia e o receio do que Ferete pode fazer ao descobrir a verdade da pior forma possível. Meg assumirá uma postura firme,
Sem rodeios, deixará claro que não aceitará nenhum tipo de preconceito dentro de sua casa, nem na galeria. A prima, agora isolada, passará a circular como uma presença incômoda, tolerada apenas por laços familiares. A postura de Lucélia mudará. Por fora, ela tentará sustentar um ar de superioridade. Por dentro, começará a perceber que talvez tenha ido longe demais. João Rubens cumprirá a promessa de ter uma conversa séria com a sobrinha. Em particular, ele será ainda mais duro, deixando claro que atitudes como aquela podem destruir não só famílias, mas também reputações. A bronca atingirá Lucélia em cheio, despertando nela um misto de revolta e medo. Pela primeira vez, ela entenderá que não está mais no controle da situação. Enquanto isso, Casper tentará reconstruir pontes, mas perceberá que algumas feridas não cicatrizam rápido. O jantar que deveria aproximar as famílias acabará se tornando um divisor de águas, marcando o início de uma nova fase de conflitos, desconfianças e decisões difíceis. Sem saber, Lucélia terá colocado em movimento uma engrenagem perigosa. O segredo de Viviane deixará de ser apenas uma informação íntima e passará a ameaçar explodir em várias frentes ao mesmo tempo. Raul encontra luz no fim do túnel, muda de vida e tem surpresa emocionante. Depois de um período devastador marcado por abandono, vício e perdas sucessivas, o jovem verá uma fresta de esperança surgir onde menos esperava. O que parecia um caminho sem volta ganhará novos contornos quando ele encontrar acolhimento, cuidado e, acima de tudo, a chance real de recomeçar. A transformação será lenta, cheia de recaídas emocionais, mas profundamente simbólica. Desde o novo sumiço de Rogério, Raul mergulhou em um abismo pessoal. Convencido de que o pai havia sido assassinado, ele perdeu completamente o chão. O choque foi grande demais para alguém que já carregava conflitos internos antigos e uma relação frágil com a própria identidade. Sem conseguir lidar com a dor, Raul rompeu com tudo, deixou a casa, cortou laços e passou a vagar pelas ruas como um desconhecido de si mesmo. O vício em drogas surgiu como fuga, anestesia e, ao mesmo tempo, sentença. Os dias de Raul passaram a ser marcados pela fome, pelo medo constante e por escolhas cada vez mais autodestrutivas. O antigo conforto do playboy deu lugar à dureza do asfalto, às noites mal dormidas e à convivência com pessoas tão perdidas quanto ele. Em vários momentos, o rapaz chegou ao limite, flertando com o fundo do poço e testando a própria sobrevivência. Ainda assim, algo dentro dele resistia, mesmo que de forma silenciosa. A situação do neto de Josefa começará a mudar quando ele decidir ir até a chacrinha em busca de Joelle. Sem notícias da jovem desde o roubo de seu celular, Raul seguirá até o bairro tomado pela ansiedade e pela esperança confusa de reencontrá-la. O trajeto será carregado de tensão, pois ele sabe que aquele território guarda lembranças dolorosas e pessoas que podem julgá-lo pelo estado em que se encontra. O ponto de virada acontecerá de forma inesperada e pública. Raul e Joely acabarão flagrados por Gerluce enquanto se beijam na rua, em um momento de descuido e emoção à flor da pele. A cuidadora observará a cena com atenção redobrada, ligando rapidamente os pontos. O choque virá quando ela se der conta de que Raul é o pai da criança pressionada. Joelle confirmará a paternidade, deixando Gerluce atônita e dividida entre a razão e o coração. Inicialmente contrariada, Gerluce não esconderá sua revolta. O passado de Raul, sua recente queda e o envolvimento com drogas pesarão na decisão. Ainda assim, após uma conversa dura e carregada de verdades, ela perceberá que afastá-lo pode ser ainda mais perigoso. Contra seus próprios receios, a cuidadora decidirá acolher Raul em sua casa, impondo regras claras e limites rígidos. Não será um gesto fácil, mas será movido pelo instinto de proteção à família. Amparado pelas Marias das Graças,
Gerluce, Joelle e Lígia, Raul dará início a um processo delicado de recuperação. Os primeiros dias serão marcados por crises de abstinência, culpa e vergonha. Ele se sentirá deslocado, indigno daquele cuidado, mas, pouco a pouco, começará a entender que aquela pode ser sua última chance. O apoio das 3 mulheres será fundamental para que ele se afaste das drogas e tente reconstruir a própria dignidade. Enquanto luta para se manter firme, Raul também enfrentará fantasmas do passado. O peso de suas escolhas erradas, a ausência do pai e o medo de não estar à altura da responsabilidade que se aproxima o consumirão. Mesmo assim, haverá pequenos avanços. Um dia sem recaída, uma conversa sincera, um pedido de desculpas. Cada gesto representará um passo importante rumo a uma nova vida. Outro acontecimento decisivo sacudirá essa fase de reconstrução. O retorno de Rogério. O reencontro entre pai e filho, no entanto, estará longe de ser simples ou romântico. Em uma sequência tensa, Raul caminhará pela chacrinha quando um carro preto surgirá de repente. Desconfiado e fragilizado, ele será obrigado a entrar no veículo, sem saber se está diante de mais uma ameaça ou de um acerto de contas final. Levado a um cativeiro, Raul viverá momentos de puro pânico. O medo de morrer falará mais alto, até que a verdade virá à tona. No local, ele se deparará com Rogério, vivo, em um encontro carregado de choque, raiva contida e emoção reprimida. O abraço demorará a acontecer, pois antes virão as cobranças, as lágrimas e as perguntas, que ficaram sem resposta. Rogério explicará que precisou desaparecer para sobreviver e que o falso sequestro foi a única maneira de garantir sua segurança sem levantar suspeitas. Ele pedirá absoluto sigilo ao filho, deixando claro que qualquer deslize pode colocar tudo a perder. Raul, ainda abalado, terá dificuldade em assimilar a revelação, dividido entre a alegria de reencontrar o pai e a mágoa por ter sido deixado para trás. Esse reencontro mexerá profundamente com Raul, reacendendo sentimentos antigos e abrindo novas feridas. Ao mesmo tempo, servirá como combustível para sua mudança de vida. Saber que o pai está vivo lhe dará forças para seguir adiante, mesmo sem poder compartilhar a verdade com ninguém. O silêncio se tornará mais um desafio em sua jornada de redenção. Raul seguirá entre a fragilidade e a esperança, tentando se manter firme, reconstruir laços e assumir responsabilidades que antes evitava. Cada escolha contará, e qualquer erro poderá custar caro demais. O caminho será longo, instável e cheio de provações. Mas pela primeira vez em muito tempo, haverá luz no fim do túnel. Ainda distante, mas finalmente visível. A partir desse reencontro, a vida de Raul entrará em uma fase decisiva. O impacto de saber que Rogério está vivo mexerá profundamente com sua estrutura emocional. Nos dias seguintes, o rapaz ficará mais introspectivo, carregando o peso do segredo e lutando para não deixar que a revolta fale mais alto. A promessa de silêncio exigida pelo pai o colocará em constante tensão, especialmente dentro da casa de Gerluce, onde qualquer deslize pode levantar suspeitas. Mesmo abalado, Raul demonstrará mudanças visíveis. Ele passará a cumprir as regras impostas, ajudará nas tarefas da casa e evitará as antigas companhias da rua. Gerluce observará tudo com desconfiança, mas também com atenção. Aos poucos, ela perceberá que o jovem realmente está tentando mudar, mesmo travando batalhas internas silenciosas. Joelle, por sua vez, será o principal apoio emocional de Raul, incentivando-o a não desistir quando os dias parecerem mais difíceis. A responsabilidade pela criança que está para nascer começará a pesar de forma concreta. Raul terá crises de medo ao imaginar o futuro, questionando se será capaz de ser um pai diferente daquele que foi para ele durante tantos anos. Essas inseguranças o farão buscar forças onde antes não buscava, na disciplina, no trabalho honesto
e no desejo de provar que pode ser melhor. Em paralelo, Rogério continuará observando o filho à distância, acompanhando cada passo com preocupação. Ele saberá que sua ausência ainda causa feridas abertas, mas também entenderá que o momento exige cautela. O pai fará novos contatos secretos e deixará claro que o perigo ainda não passou, aumentando a sensação de que algo maior está em curso. A tensão crescerá quando Raul perceber que pessoas ligadas ao passado começam a rondar a chacrinha novamente. O medo de que descubram a verdade sobre Rogério o deixará em alerta constante. Ainda assim, ele resistirá à tentação de fugir, decidido a enfrentar as consequências e proteger quem ama. Raul dará um passo simbólico e definitivo. Ele se afastará de vez da vida nas ruas, recusará uma oferta que poderia levá-lo de volta ao vício e assumirá publicamente que quer mudar. O gesto emocionará Joelle e fará Gerluce baixar a guarda, ainda que discretamente. O rapaz entenderá que sua redenção não será rápida nem fácil, mas possível. Entre recaídas evitadas, segredos perigosos e laços sendo reconstruídos, Raul seguirá firme, disposto a enfrentar o passado e encarar o futuro. O que vem a seguir promete colocar à prova cada escolha feita até aqui, abrindo caminho para novos conflitos, revelações e decisões que podem mudar tudo.